Olá, mais uma aula então do nosso curso de Medicina Aeroespacial. Hoje nós vamos falar aqui então de hiperventilação, ainda no sistema respiratório. Muito bem, hiperventilação. Então, o que vem a ser isso? A gente hiperventila quando a gente aumenta a quantidade de ar que entra para dentro da gente por minuto. Pode ser por aumento do volume, né? Nós sabemos que o volume corrente, que é a quantidade de ar que a gente coloca para dentro e para fora a cada respiração, é de aproximadamente 500 ml no repouso, mas a gente pode aumentar a quantidade de ar que entra. Ou então a gente pode aumentar a frequência respiratória. Sabemos que a frequência respiratória normal é por volta de 20 IRPM, que é incursões respiratórias por minuto, mas podemos respirar mais rápido do que isso, né? E também isso vai aumentar a quantidade de ar que entra por minuto na gente. Ou então ambos, que é o que acontece na maior parte dos casos. Por exemplo, quando você faz uma atividade física, você aumenta o volume corrente e aumenta a frequência respiratória, os dois juntos. Temos dois tipos de hiperventilação. A hiperventilação fisiológica, que é aquela hiperventilação necessária, a gente hiperventila porque precisa, e a hiperventilação induzida, que é aquela desnecessária. A gente não precisaria fazer, então isso é uma coisa ruim para o organismo. Ela pode ser voluntária ou involuntária. Vamos estudar esses tipos. Bom, a hiperventilação fisiológica, que é aquela necessária, vou dar dois exemplos importantes aqui. Um é o exercício físico. A gente sabe que quando o nosso organismo está com o metabolismo acelerado por uma atividade física, a gente precisa de mais oxigênio, a gente consome mais, então a gente precisa de hiperventilar, aumentando o volume, aumentando a frequência respiratória. E dentro da aviação, temos aqui o caso da altitude. Em voo, nós precisamos de compensar a baixa pressão de oxigênio hiperventilando, então nós precisamos de aumentar o volume corrente e a frequência respiratória para poder tolerar a altitude. Em relação então a essa hiperventilação da altitude, é importante essa frase, ó, um indivíduo que não hiperventila, ele morre aos 15 mil pés. Nós sabemos que o normal, que é frequente a pessoa morrer aos 22 mil pés, mas isso utilizando todos os recursos que o organismo tem, especialmente a hiperventilação. A gente então morre aos 22 mil pés de altitude, em média. Mas se você não hiperventilar, você vai morrer muito antes do que isso. Já com 15 mil pés, você já irá morrer. Em relação à hiperventilação induzida, que é aquela desnecessária, então nós temos dois tipos, né? A voluntária e a involuntária. A voluntária você faz por brincadeira ou para ver o que acontece. Isso é uma coisa que a gente não deve estimular as pessoas a fazer, né? Mas se procurarmos na internet, a gente vai encontrar alguma quantidade aí de vídeos de pessoas hiperventilando simplesmente para desmaiar. Hiperventilar sem ter necessidade, isso faz a gente desmaiar. Esse aqui é o caso, por exemplo, aqui de duas meninas fazendo exatamente isso. Uma mais velha, uma mais nova. A mais nova está até hiperventilando lá já para adiantar. E a ideia é tentar fazer ela desmaiar, porque acha engraçado e aumenta ali a pressão do tórax para diminuir o fluxo de sangue para a cabeça, além da hiperventilação. Pronto, e desmaiou. Em cima da pedra, você imagina. Que lugar mais inadequado para isso. Dura um tempinho, já, alguns segundinhos, ela já acorda meio tonta, tal, mas é isso. Acha engraçado hiperventilar e até desmaiar, né? Eu já ouvi falar de alguns alunos que quando eles eram mais jovens, nas escolas de primeiro grau e tudo, era uma brincadeira que de vez em quando aparecia, fazer os outros desmaiar através da hiperventilação voluntária, né? Hiperventilar sem precisar. Tem uma mais séria, gente, que é a hiperventilação também induzida, ou seja, desnecessária, involuntária. A pessoa faz sem querer, sem nem saber que está fazendo. E isso é muito importante na aviação, porque isso frequentemente acontece em situações de pânico, né? E nas situações de pânico a gente tem essa acrofobia, que é um medo exagerado e irracional de altura, né? Temos isso muito em aviação. Em aviação, além de ter essa acrofobia, que é o medo exagerado da altura, ainda tem a claustrofobia, que é o medo de lugar fechado.
E nós temos no avião essas duas coisas, né? E o gatilho normalmente costuma ser uma turbulência. Quando o passageiro percebe que alguma coisa não está bem e fica com medo de morrer, isso pode ser o gatilho. Ele já tinha um pouco de acrofobia, um pouco de claustrofobia, e aí vai desenvolver realmente o pânico a bordo. O pânico ele acontece não só em voo, tá, gente? Alguns fatores de estresse, vários, pode ser um divórcio, um trabalho novo que você não está conseguindo ainda se adaptar, uma doença, o que for. Esse estresse pode gerar em você uma hiperventilação. A hiperventilação vai fazer você não se sentir bem, vai gerar uma ansiedade, que vai gerar mais hiperventilação, vai piorar os sintomas que você está sentindo. Quais são os sintomas que você sente quando começa a hiperventilar? Tonteira, sudorese, esse tipo de coisa, a visão pode escurecer, e aí você vai ficar mais preocupado, ainda hiperventila mais, ou seja, cada vez que você hiperventila mais, você fica pior no seu estado de saúde, o que gera mais hiperventilação, até que você pode vir a desmaiar, tá? No caso do voo, esse estresse aqui, é o estresse do voo, né? Uma turbulência, por exemplo, faz a pessoa ficar com medo de morrer, começa a hiperventilar e entra então nesse ciclo da hiperventilação. Bom, para entender como é que a hiperventilação atua no nosso corpo até a gente desmaiar, é importante entender então do controle do fluxo sanguíneo para o cérebro. É importante limitar a quantidade de oxigênio que entra no cérebro, sabe por quê? O oxigênio ele é bom para o nosso organismo, a gente precisa dele, mas ele em excesso, ele gera a formação de radicais livres de oxigênio. O oxigênio ele tem 2 elétrons, se ele tiver um elétron só, um O- com um elétron só, isso é uma coisa nociva para a gente, chama radical livre. Várias coisas produzem radical livre no nosso corpo, poluição, tabaco, estresse, etc., inflamação, tá? E o radical livre, o que ele faz no nosso organismo? Problemas de pele, dá risco cardiovascular, doenças degenerativas, reumáticas, desconforto digestivo, perturbações imunitárias e envelhecimento. O que causa nosso envelhecimento, a destruição do colágeno, são os radicais livres. É até comum a gente ver pessoas tomando sucos verdes e algum tipo de alimentação com o objetivo de tirar o radical livre do corpo, porque isso não é bom. Então sabemos que o oxigênio em excesso, ele produz radicais livres e ele deteriora o nosso corpo. E isso é muito importante a gente proteger o cérebro. O cérebro é a chave do nosso corpo, é a parte mais importante. Então tem que proteger. Bom, Deus já sabendo disso, né, ele criou então no fluxo sanguíneo que vai para o cérebro um dispositivo que controla a quantidade de sangue, podendo diminuir esse fluxo e aumentar esse fluxo. Então, se você estiver tendo oxigênio demais indo para o cérebro, ele pode aumentar esse fluxo e pode diminuir se for necessário também. Existe um equilíbrio entre o gás carbônico e o oxigênio no corpo, como uma gangorra. Se o oxigênio está indo demais para o cérebro, porque você está hiperventilando, você deve estar com pouco gás carbônico. Se você fechar a boca e parar de respirar, o oxigênio vai sendo consumido, vai diminuir o oxigênio e o gás carbônico vai aumentar. Então existe um equilíbrio. Deus então colocou nessas artérias que vão aqui para o cérebro, no controle do fluxo que vai para o cérebro, um sensor de gás carbônico. O objetivo é limitar a quantidade de oxigênio que chega no cérebro. Então, como é que funciona isso? Quando você tem uma baixa da pressão de gás carbônico, uma baixa da PCO2, a gente sabe que como existe uma gangorra, um equilíbrio com o oxigênio, se o gás carbônico está baixo, é porque o oxigênio está alto e isso vai maltratar o cérebro. Oxigênio demais, radical livre, vai maltratar o cérebro. Então, quando o PCO2 está baixo, isso significa que o oxigênio está alto, então isso gera uma vasoconstrição cerebral. Esse dispositivo, então, vai diminuir a luz desses vasos para diminuir a quantidade de sangue que vai para o cérebro. E essa contração pode ser tão forte que a quantidade que vai de sangue para o cérebro é tão pequena que você chega a desmaiar por falta de sangue, por falta de zero oxigênio, zero nutrientes que vai para o cérebro. Muito bem. Quais são os efeitos orgânicos disso? A diminuição, então, do PCO2 sanguíneo, que gera uma alcalose, vai gerar uma vasoconstrição cerebral, e então vai ter uma queda de oxigênio e você pode chegar até desmaiar. É interessante que a retina é uma das estruturas mais sensíveis que nós temos no nosso corpo, então antes de desmaiar é frequente a luz apagar, é frequente tudo ficar preto, né? Agora é interessante, gente, essa queda do oxigênio ela é paradoxal. Você imagina, você está respirando rápido demais, por causa da hiperventilação, essa respiração rápida baixa o PCO2, isso faz fechar a artéria que vai para o cérebro e falta oxigênio. Olha que coisa interessante, você respira muito, né? Parece que você vai ter muito oxigênio, mas a quantidade de oxigênio que vai para o cérebro, ele acaba diminuindo. Então, por isso que a gente chama de paradoxal. Paradoxo é isso, é quando você
faz uma coisa esperando resultado e o resultado é absolutamente o contrário do que você recebeu. A sintomatologia, à medida que você vai nesse caminho até o desmaio, é uma sensação de cabeça vazia, sensação de que vai desmaiar, de desfalecimento, começa a ter parestesia, que é formigamento, sudorese pelo corpo, vertigem, que é ver tudo rodando, até chegar na inconsciência, no desmaio. Os tratamentos, então, quando você está numa crise lá de pânico no avião, é o oxigênio. Então a artéria que vai para o cérebro está muito pequenininha, está passando muito pouco sangue, mas se você alimentar esse sangue com muito oxigênio, você pode conseguir fazer com que o suprimento de oxigênio seja o mínimo para você não desmaiar. Outra opção, que é a mais comumente utilizada, é respirar num saco. E é interessante que todo avião tem aquele saco que pode ser utilizado para vômito, mas ele pode ser utilizado também para isso. Então, o que você faz? Você respira dentro do saco umas 6 a 12 vezes, isso vai aumentar o seu PCO2. Se você aumentar o PCO2, você vai, então, dilatar as artérias que vão fazer o suprimento de sangue para o cérebro. Interessante, né, gente, que existe uma terceira maneira de tratar esses crises de pânico e que geram hiperventilação em voo, que é trazer a pessoa para a realidade. Você fala assim, olha, você está hiperventilando, presta atenção, volta, respira devagar. Só que a pessoa numa crise de pânico, ela não te escuta. Tem até um filme antigo chamado Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que mostra uma cena cômica deles tentando trazer uma pessoa em crise de pânico para a realidade. Vamos ver aqui um pedacinho do filme? Ele é muito engraçado, assim, esse filme, né? Então, é o que eu já havia falado, na crise de pânico, você ter uma turbulência, por exemplo. A turbulência, ela pode ser o gatilho para a pessoa começar a achar que está morrendo, né? E nessa expectativa de morte, você entra numa crise de pânico, tá? Então aqui está um avião numa situação ruim aí de turbulência. E aí, apesar de que a situação da turbulência foi até controlada, observem, né? Mas aí, essa mulher vai começar a ter crise de pânico. Aí imagina, as pessoas agora estão batendo nela, cada uma tentando conversar com ela, mas ela não escuta, claro, ela está em crise de pânico. Em crise de pânico a gente não escuta, ela até a freira batendo, até é engraçado demais. Olha as pessoas todas fazendo fila para tentar trazer ela para a realidade aí, né, de diversas maneiras. Então, muito engraçado. É claro que isso, hoje em dia, nem cabe mais pensar numa coisa desse tipo aí, né? Do jeito que a legislação tá, imagina, bater alguém, viu? Não tem a menor condição disso, tá certo, gente? Mas é só para descontrair um pouquinho. É isso daí. Muito obrigado, pessoal.